Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E agora vamos retomar o nosso assunto sobre a Revolução Francesa. Como encerramos no nosso último vídeo, sobre a questão da reunião dos Estados Gerais, certo? O rei ele sabia que a situação política para ele estava bem feiosa, na verdade, né? Ele sabia que a situação para ele estava horrível e terrível, e aí ele decide chamar os Estados Gerais, que era uma reunião que não ocorria desde 1614. A gente está em 1789, então fazia um tempinho que não rolava os Estados Gerais, não é verdade? Luís XVI ele convoca essa reunião para, abre aspas, dar uma voz à população, fecha aspas. Por que aspas? Eu coloquei com ironia, certo? O que ele queria, na verdade, era legitimar as coisas que ele estava fazendo. Apesar que ele não precisava legitimar porque ele é absoluto. Mas ele queria dar uma cara para a população, que ele era um rei que ouvia as suas preces, porque isso fica bem na da fita, né? E acalmava os ânimos. Qual o problema nos Estados Gerais? Os Estados Gerais iam ter representantes do primeiro clero, representantes do segundo, aliás, do primeiro estado, que é o clero, né? Do segundo estado, que é a nobreza, e do terceiro estado, que é o resto. Cada um ia dar sua opinião, certo? Mas o voto ele não é por cabeças, é por estamento. É o grande problema. Então, como o primeiro estado e o segundo estado eles têm os mesmos interesses, os dois somam na hora do voto e fica 2 contra 1 no resultado final, e o terceiro estado não é atendido de toda forma. Então o rei ele convoca a reunião dos Estados Gerais somente para dar uma legitimação para as coisas, mas no final de tudo não ia mudar absolutamente nada. E todo mundo sabe disso, certo? O voto é por estamento. E aí o que acontece? Quando ele convoca a reunião dos Estados Gerais, certo? Os burgueses, como eles estão inflando o movimento, né? Eles tentam mudar a regra para a tomada de decisões por número de participantes. Mas, obviamente, certo? O rei ele não aceita isso. Diz, não, negativo. Quer isso não. Não admite negócio disso. A votação é por estamento, como sempre fui. Isso gerou um impasse grande. Então, o terceiro estado de centro a gente também não admite. Somos 97% da população, meu bem. Nós não vamos admitir isso. E é o terceiro estado, claro, inflado pela burguesia, mas os populares iam atrás porque estavam revoltados com a triste situação econômica, certo? Eles decretam uma Assembleia Nacional, certo? E aí, o que seria uma Assembleia Nacional? São dois movimentos que ocorrem junto, né? Entre os Estados Gerais, que não deu certo, aí o terceiro estado, só o terceiro estado, decreta uma Assembleia Nacional. Que aí, o que o terceiro estado queria? Ele queria criar uma constituição para limitar o poder real do Luís XVI. Segundo o terceiro estado, o Luís XVI ele pode até ser uma boa pessoa, mas acaba fazendo o que não presta porque ele é influenciado pelas ideias absolutas. E isso não é algo positivo. Então, sendo assim, se a gente limitar o poder dele, fica melhor, né? Assembleia Nacional para cima, certo? Eles começam a propor uma ideia de constituição. Aí no slide, né, a fins ilustrativos, eu coloquei a imagem de Maria Antonieta, a esposa do rei Luís XVI, certo? Então, isso vai gerar um conflito, certo? Luís XVI ele não dá a mínima para o que os seus súditos falam, ele está nem aí, está preocupado não, certo? E influenciado por Antonieta, certo? Ele quis voltar à reunião dos Estados Gerais, ele disse a Assembleia Nacional não. Estados Gerais, vamos, mas a Assembleia Nacional não. Porque nos Estados Gerais ele tinha resultado já nas mãos, né? Obviamente, né? Só que o terceiro estado ele não se intimida, disse não, negativo. O rei se revolta e diz, é assim, então vamos mandar cercar a cidade de Versalhes com o meu exército. E eu não vou admitir que se faça uma coisa dessa. Isso é um absurdo, certo? Eu não vou admitir isso. A Assembleia Nacional ela não para, certo? Eles estão começando a querer propor sim uma Constituição e o rei, obviamente, ele não quer aceitar, nem a nobreza quer aceitar, né? Então começam a nascer os boatos, né? O rei mandou cercar a cidade com o exército, ele vai mandar massacrar geral. E o rei até gostava que esse boato circulasse, que era para calar a boca da população, certo? Mas esse boato pegou muito mal. A atitude do rei não ouvir o terceiro estado na Assembleia Nacional pegou pior ainda, certo? E isso
era o estopim, foi o estopim para a revolta, sobretudo quando nasce o boato, então o rei vai nos massacrar. Imagina a burguesia inflando isso para a população comum. Tá vendo? Seu filho morreu de fome, agora que vai morrer é você massacrado pelo rei. Isso é um rei? Sério? Isso não é um rei. Então a população inflada pelo sentimento de revolta começa a Revolução Francesa e o marco inicial vai ser a tomada da Bastilha, certo? A tomada da Bastilha, que é esse quadro aí maravilhoso que vocês estão vendo na tela, certo? A Bastilha era uma prisão, certo? Isso aí é uma prisão, que era o símbolo do poder real absoluto do rei. Porque para a Bastilha ele enviava todas as pessoas que eram presas por crime de oposição política. Não chegavam a ser criminosos, no sentido da palavra, certo? Mas todo mundo que discordava do rei, do seu poder absoluto, ele mandava para a Bastilha, certo? Então, o símbolo do poder absoluto do rei, porque ela conglomerava todas as pessoas que eram presas por esse poder absoluto. O marco inicial da Revolução Francesa vai ser justamente a tomada da Bastilha. As pessoas elas vão invadir a Bastilha, certo? Esses populares do terceiro estado vão invadir a Bastilha, vão libertar o máximo número de presos políticos, certo? E isso é o marco inicial da Revolução Francesa. É o que dá início propriamente à Revolução. A partir daqui, o movimento ele segue um extremismo político muito grande, que era necessário para a conjuntura do momento, certo? Esse extremismo era necessário, certo? E aí a gente tem o lema do iluminismo, né? Inclusive eu coloquei a bandeira justamente por isso, que as pessoas invadiam a Bastilha justamente apregoando esse lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Existem 13 estados na França e o primeiro e o segundo são livres, mas o terceiro não. Então, liberdade para o terceiro estado, igualdade para o terceiro estado em relação aos demais, fraternidade para o terceiro estado, que não há, ninguém é visto como irmão. Então, precisamos fazer isso, precisamos impor, certo? E até os soldados que estavam tomando conta da Bastilha, uma coisa interessante, é que o soldado que tomava conta desse prédio, né, eram pessoas populares, né? E eles são aderentes do movimento, porque eles têm as suas mesmas reivindicações, visto na ótica desses revolucionários, certo? Então isso faz todo sentido para essas pessoas. O rei, ele percebe a sua fragilidade, porque a maior parte do exército não era bem remunerada. Só os oficiais de alta patente que tinham uma boa condição social, mas a grande maioria do exército se identificava mais com os ideais revolucionários do que com os ideais do necessariamente da figura real, certo? Então a gente observa como essa questão da Revolução Francesa ela era por deveras impactante, certo? Ela era por demais impactante. Como toda essa característica, ela é fundamental, certo? Como toda essa característica, ela é importantíssima, certo? O rei, ele reconhece a sua fragilidade. O rei, ele reconhece a sua fragilidade, certo? E ele tenta reconhecer a um longo prazo a Assembleia Nacional. Mas as pessoas populares elas já não estavam com essa paciência. Certo? Os camponeses invadem as propriedades da nobreza, matam famílias inteiras, estátuas de nobres são decapitadas, os que já estavam mortos não mais eram nobres, as estátuas eram decapitadas, e os vivos eram igualmente mortos. Certo? A família real ela é acuada, certo? Os camponeses foram fundamentais para a Revolução e eles queriam ter as suas demandas atendidas já. Invadem o Palácio Real em Versalhes. Mulheres elas fazem esse trabalho e cada uma invade o palácio com facas na mão, foices, e queriam forçar o rei e a rainha a se responsabilizar pela morte dos filhos dela. Então, observe a proporção que a Revolução tomou. Obrigaram o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta a saírem imediatamente de Versalhes e voltarem para Paris, a antiga capital, porque era a capital dos populares, a cidade dos populares, né? Hoje Paris é uma cidade extremamente chique, requintada e rica, na época era a cidade dos populares, e fazem eles voltarem. A Revolução, ela tomou uma proporção enorme. E o que é que eles queriam? O que é que, pelo menos, boa parte desse terceiro estado queria?
eles queriam urgentemente o fim dos privilégios feudais, e isso fosse incorporado em Constituição. Eles queriam, certo, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Que aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, infelizmente, é no sentido literal da palavra do homem, as mulheres elas ficavam fora dessa declaração, que aí é o seguinte, o direito ao homem voltar, certo? Ao homem, desde que tivesse uma renda, né? E seja homem, obviamente, mas que todos os homens e cidadãos, certo? Eles sejam tratados de forma igual perante a lei. Queriam o fim do antigo regime, que é o absolutismo. Certo? E aí, novamente, aquele quadro, né, da Liga Liberdade guiando o povo do Eugênio Delacroix. E aí, como está maior, a gente consegue observar mais os detalhes, né? Que é um quadro retratando a tomada da Bastilha, né? A liberdade, né? Essa mulher, que é o oposto da figura masculina real, ela guiando o povo, certo? O povo sendo guiado. E observe que nesse quadro, você observá-lo bem de perto, você vai ver que ele é muito mesclado. Tem pessoas muito bem trajadas, né? Tem um homem de terninho, né? De cartola na mão, um burguês rico, né? Mas também tem pessoas com roupas muito simples, ou seja, populares, como o terceiro estado heterogêneo demais, ele se envolveu como um todo no movimento para libertar a França do antigo regime, certo? Então, essa Assembleia Nacional ela vai para frente, certo? No pós tomada da Bastilha, o rei está acuado, está quietinho, certo? E o rei é obrigado a jurar obediência à Constituição, certo? Ou seja, agora existem leis, certo? Todos estão abaixo das leis, né? Como Rousseau ensinou, como Montesquieu ensinou, todos estão abaixo do rei. A soberania ela está no povo, a soberania não está no rei. A soberania está em nós é que controlamos esse processo. A soberania vem de nós, certo? E o rei ele ficou acuado, ele foi obrigado a jurar obediência à Constituição, certo? E os principais pontos dessa Constituição eram a subordinação da Igreja ao Estado, ou seja, o Estado é o soberano e a Igreja deve obediência a ele, pelo menos dentro da França, certo? As ideias liberais, ou seja, o liberalismo econômico, que já era aplicado na Inglaterra, por isso que a Inglaterra passou pelo processo de Revolução Industrial, porque a burguesia já estava no poder há muito tempo, e no caso da França não existia isso, certo? Não havia ideias liberais ocorrendo na França. Ainda tinha ideias feudais, então eles querem a adoção dessas ideias liberais para poder competir. A burguesia francesa tentar competir com a burguesia inglesa, certo? O fim do absolutismo e da administração, certo? Aliás, o fim do absolutismo e a administração do parlamento, ou seja, será um parlamento que vai passar a controlar a França e governar, o rei é uma figura mais decorativa, tal como existia na Inglaterra, certo? E um sufrágio permitido para homens com propriedades, ou seja, homens que têm dinheiro, terras, as mulheres não votavam. Então, observe que nessa Assembleia Nacional Constituinte, aquela antiga burguesia do terceiro estado, a burguesia rica, ela já começa a colocar suas ideologias no documento, até porque quem redige documentos são eles, né? Os populares, a maioria não sabia escrever. Então veja que para fazer o movimento da Revolução, eles queriam a ajuda dos populares, né? Depois da Bastilha tomada, que a Revolução Francesa começa, isso tudo ainda é o começo, não é porque o rei ficou acuado que a Revolução terminou, tenha calma, certo? Ele já começa a destilar sua ideologia de separação social. Vejam bem, o sufrágio é só para homem e homem com propriedade, mulher não vota, nem homem pobre, certo? Então, vejam já a segregação social que ocorre dentro desta conjuntura, certo? Ocorre dentro dessa conjuntura. Mas se tem um avanço que é, pelo menos, a escrita de uma Constituição, que o rei ele foi obrigado a jurar. O rei ele tinha que jurar, certo? Claro que o rei, ao primeiro momento, ele vai dizer, né? Claro que eu juro. Ele estava acuado, certo? E ele foi obrigado a jurar e jurou a Constituição. Mas isso não quer dizer que ele, do coração, ele aceitava essa situação. Até porque quem aceitar perder seus poderes, né? Quem aceitar perder os seus privilégios, ele não queria isso, né? E ele vai tentar fazer uma contraofensiva que vai gerar uma queda da monarquia. Mas não se preocupem. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar isso, certo? E vamos falar com muito carinho sobre essa questão da queda da monarquia na França.
tá certo, pessoal? Vamos explicar isso direitinho, tá certo? E continuar a Revolução Francesa, porque não acabou, certo? Ainda tem muita coisa para a gente falar e a gente ver, tá certo? Mas acompanhe nosso canal, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, não esqueça, coloca nos comentários que você falou lá, eu respondo você. Tá certo, pessoal? Para vocês, então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Abraço aí para vocês e tchau, tchau.